Glórias a Ti, Senhor. Podemos nos assentar. Você já pode abrir a sua palavra no livro de Tobias, Antigo Testamento. Você que está aí nos assistindo, acompanhando em casa, você também pode pegar a sua palavra e lá no Antigo Testamento, no livro de Tobias, a página é a 520. E hoje, como a Fabi colocou aqui, é o nosso terceiro dia do cerco de Jericó, com o tema Fortes na Tribulação. E mais um dia onde o Senhor prepara para mim e para você que as muralhas da nossa vida, as muralhas da nossa família, as muralhas que nos impedem de alcançar a nossa bênção, a nossa graça, hoje é mais um dia que o Senhor prepara para que essas muralhas caem por terra, em nome de Jesus, amém? Amém. E aí, meus irmãos, no livro de Tobias, todo mundo achou? Página 520, no versículo 3, no capítulo 3, desculpa, a gente vai ler o versículo 6 e depois o 15, né? Só para vocês entenderem, antes da gente ler esses versículos, eu meditava no Senhor referente a este tema, né? Fortes na tribulação. E se você for olhar lá no dicionário, Aurélio, você vai observar que fortes é uma pessoa vigorosa, é um valente, são pessoas que têm uma grande chance, né? Vai dizer assim, tem uma possibilidade muito grande de alcançar a vitória, porque são fortes, porque são firmes ali diante do seu objetivo, diante da situação que está vivendo. E a tribulação nada mais é que são as nossas aflições, são os nossos tormentos, são as nossas dificuldades. E hoje em especial, o Senhor ele vai nos ensinar, o Senhor vai nos mostrar através da sua santa palavra como permanecermos firmes, fortes diante da nossa tribulação, diante das nossas dificuldades, diante das nossas aflições, diante dos nossos tormentos. Hoje a palavra do Senhor vem nos ensinar como permanecermos fortes e firmes para alcançarmos a vitória em nome de Jesus, daquele que está aqui conosco, daquele que marcha à nossa frente, daquele que nos conduz, daquele que nos ensina, meus irmãos. E eu tenho grande certeza no meu coração, na minha miséria, na minha pequenez, que independente da sua tribulação, independente da minha tribulação, o que o Senhor quer gravar nos nossos corações nesta noite, que nós tenhamos a certeza, que mediante as nossas dificuldades, mediante as nossas tribulações, se nós perseverarmos, se nós acreditarmos neste Senhor que conosco caminha, neste Senhor que marcha à nossa frente, que nós seremos vitoriosos em nome do Deus vivo, que é este Senhor que caminha conosco, meu irmão. E a palavra do Senhor é quem nos garante isso. E meditando no Senhor, meditando neste tema, o Senhor me inspirou, o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse falar um pouquinho de Tobias, um pouquinho de Sara e um pouquinho de Jó, que foram homens, uma mulher de Deus, homens de Deus, que passaram por grandes aflições, que passaram por grandes tormentos, por grandes tribulações, mas que perseveraram, mas que acreditaram, mas que confiaram. Foram aqueles que depositaram a sua confiança, a sua fé, que colocou nas mãos de
E aí no livro de Tobias, eu vou falar um pouco sobre Tobit, que era o pai de Tobias. Tobit, a palavra de Deus vai dizer que ele era um homem reto, que ele era um homem justo, que ele era um homem que observava as leis do Senhor, que observava os preceitos do Senhor. Era um homem que se doava para o seu próximo, que amava o seu próximo. Esse homem, o que ele tinha, o muito que ele tinha, ele dividia com os seus irmãos. O pouco que ele tinha, a palavra vai dizer, de acordo com as suas posses, ele dividia ali para o seu próximo, para os seus irmãos. A palavra de Deus vai dizer, era um homem muito temente a Deus, que observava as leis desde criança, desde pequeno. E uma coisa que Tobit fazia era que naquela época se matavam muitos judeus que eram o povo dele, e matava e deixava nas ruas, deixava jogada, onde matava, largava ali o defunto, né? Largava ali o corpo. E ele tinha esse carisma, ele tinha esse dom de ir lá, largava tudo o que ele estava fazendo para ir lá enterrar o seu irmão, para que o seu irmão, né, fosse enterrado de uma maneira digna. E naquela época a palavra vai dizer que o rei até se indignou, o rei ficou até irado porque ele fazia esse tipo de caridade, né? E aí, num belo dia, Tobit estava lá, vai dizer a palavra, ele estava até cansado de fazer essas tarefas, de ir lá enterrar aqueles que se achavam pelo meio do caminho mortos. E aí chegou um belo dia que ele foi lá cansado desse trabalho, cansado da lida do dia a dia. A palavra vai dizer que Tobias chegou na sua casa muito cansado, e ali ele sentou para repousar, e ali ele dormiu e caiu sobre os olhos dele esterco de passarinho, esterco quente de passarinho nos olhos de Tobit. E naquele momento Tobit ficou cego. Ele não enxergava mais nada, nem de um olho, dos dois olhos. Tobit ficou totalmente cego com essa situação. E aí eu quero que vocês acompanhem. No livro de Tobias 3:6. Depois que ele ficou cego, né, a sua esposa ainda trabalhava para ajudar a trazer o que comer para dentro de casa. E Tobit, ele sempre tinha o cuidado de falar: olha, cuidado com o que você traz para sua casa. Veja bem se aquilo que você está trazendo para dentro de casa é agradável aos olhos de Deus. Veja que nada não é roubado, que nada não é tirado de ninguém, mas que tudo que você tem trazido para dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, é agradável aos olhos do Senhor. E a mulher dele, muito furiosa, muito nervosa, né, disse para ele, né, que adianta, vou dizer numa linguagem mais fácil, que adianta, você deu tantas esmolas, você ajudou deu tanto esmola, ajudou tanto o seu próximo, enterrou tantos defuntos, e agora está aí, a sua fé é vã, a sua fé é manifestamente vã. E aí Tobias, né, ficou muito triste, ficou muito angustiado, né, com aquela situação, para com que a sua esposa disse para ele, né, de renunciar ao Senhor Deus. Ela mesmo disse: renuncia a Deus e morre, e acaba com isso, né? Mas ele, como um homem temente a Deus, um homem que buscava viver conforme os preceitos do Senhor, mas diante daquela situação que ele estava vivendo, né, uma situação de cegueira, imaginem só, né, você nasceu, cresceu, casou, enxergando, vendo tudo, e de repente, né, te aparece uma cegueira. Como não estava o coração daquele homem, daquele varão, daquele chefe de família, daquele chefe de casa, onde toda a vizinhança o estimava, porque sabia que ele era um homem de Deus, porque ele sabia que ele era um homem justo, um homem correto, e de repente ele se encontrava cego, e ali ainda sem o apoio da esposa. E com o coração, eu acredito
assim, acompanham comigo no versículo 6. Tratai-me, pois, ó Senhor, como vos aprouver, mas recebei a minha alma em paz, porque é melhor morrer que viver. Aqui neste momento, Tobit, ele desejou a morte pela situação de tribulação que ele estava vivendo, que ele estava passando. Um homem que orava, um homem que buscava o Senhor, um homem que fazia tudo aquilo que agradava aos olhos de Deus, que era estimado em sua terra, que era estimado ali em sua pátria, porque ele era visto como um homem justo, um homem correto, um homem que ajudava o seu próximo, um homem que amava, um homem que agia com as suas próprias ações, a boa obra. E de repente ele estava ali naquela situação. E ali foi a oração dele diante de Deus: Senhor, tratai-me como melhor me aprouver, conforme a sua vontade, Senhor, mas recebei a minha alma, porque é melhor morrer do que viver, diante da situação de tribulação que ele estava vivendo, que ele pediu até a morte. E aí, meus irmãos, no versículo 15, que você vai ver aí no subtítulo do capítulo 3, vai dizer as duas preces: prece de Tobit, que foi essa que eu acabei de ler, e depois tem a prece de Sara. Sara também, ela morava num local bem distante, o de Tobit, bem distante, e essa jovem, ela era filha única, e ela já havia sido dada 7 vezes em casamento a 7 maridos. E lá na consumação do fato acabava não acontecendo. Por quê? Porque um demônio chamado Asmodeu ia lá e matava o seu marido. E isso aconteceu sucessivamente 7 vezes. O demônio matou 7 maridos desta jovem. E aí a palavra vai dizer, que um dia Sara também era uma jovem rica, uma jovem de posses, e ela foi repreender uma criada de seu pai, que tinha feito algo lá errado. Ela foi repreender, e esta criada a tratou severamente, jogando na cara dela que ninguém ia ver filhos saindo do ventre dela, porque ela já tinha matado 7 maridos. Foi mais ou menos assim: você matou 7 maridos, nós não veremos filhos que saem do teu ventre, e agora você quer me matar também? E naquele momento Sara ficou também muito angustiada, muito triste por aquela situação, por aquela criada ter jogado na cara dela, ter falado tudo aquilo que era verdade mesmo, mas ela insultou, ela ofendeu, e ali Sara, com o coração todo angustiado, com o coração todo tribulado, Sara correu para o seu quarto. A palavra vai dizer que ela ficou 3 dias sem comer e sem beber, orando fervorosamente ao Senhor. Como eu disse, Tobit morava num lugar, e um outro lugar muito distante morava Sara. Mas a palavra vai dizer que essas duas preces, elas foram feitas simultaneamente, um lá e outro cá. E lá no versículo 15, Sara, na presença do Senhor, vai dizer: rogo-vos, Senhor, que me livreis dos laços deste opróbrio, dos laços desta desonra, ou então que me tireis de sobre a terra. Veja bem, meus irmãos, é a mesma angústia, é a mesma tribulação, a ponto também, como Tobit, de pedir a Deus a morte. Imagine uma jovem, filha única, ter sido dada 7 vezes em casamento, e nessas 7 vezes sucessivamente vinha este demônio e matava. Como não se encontrava neste momento onde ela se colocou na presença do Senhor e pedisse até que o Senhor levasse ela desta terra, como não se encontrava o coração de Sara, como não se encontrava a afetividade de Sara, os sonhos de Sara de se casar, de ter filhos, de ter um esposo. Talvez ela nem sonhava
humilhação, como a palavra vai dizer, de desonra, ela estava sobre o coração, sobre a vida dela. Quantos comentários não deveriam ser feitos aonde ela morava do que acontecia com ela? Mas eles, no momento de tribulação, no momento de angústia, nos momentos de aflições, nos momentos, eu acredito, mais difíceis de suas vidas, como narra a palavra de Deus, eles foram buscar um refúgio, foram buscar a fortaleza, foram buscar a resposta em Deus, naquele que tudo podia fazer na vida deles, naquele que podia transformar, naquele que podia mudar a história deles. Foi ali que eles foram buscar. Meus irmãos, muitos desanimam, muitos acabam buscando refúgio, a força em outros lugares, mas hoje a palavra do Senhor vem nos dizer: na tribulação, na aflição, na angústia, na doença, na tribulação, no desemprego, na fome, buscai a mim, buscai um refúgio em mim, buscai a força em mim, em Deus. É o Senhor quem fala para mim e para você nesta noite. Sara e Tobite foi buscar a resposta, foi buscar o refúgio, foi buscar a graça, a bênção, naquele que tudo podia fazer por eles, meus irmãos. Mesmo pedindo ao Senhor, Senhor, me leve daqui, se o Senhor não pode fazer mais nada, mesmo pedindo a morte, eles foram buscar naquele que tudo podia fazer na vida deles, que tudo podia fazer na vida deles, meus irmãos. E não para por aí. Eu quero que você abra sua palavra agora no livro de Jó, é na página 613, no capítulo 1, versículo 20. Seiscentos e 13. E a palavra vai dizer, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20: Jó então se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça. Depois, caindo prosternado por terra, disse: Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. E Jó, como é um livro bem conhecido, a palavra vai dizer que ele também era um homem íntegro, que ele também era um homem reto, que ele também era um homem que dividia os seus bens, que tinha compaixão do seu próximo. Aonde ele morava, todos viam ele com bons olhos, porque era um homem piedoso. E a palavra vai dizer que Jó, ele possuía um grande, como posso dizer, ele possuía muitas ovelhas, muitos bens, era um homem muito rico, tinha 10 filhos, tinha bois, tinha vacas, tinha jumentos, tinha criados. Era um homem de muitas posses, mas que também passou por grande tribulação. A palavra vai dizer que num dia só, todo este império que ele tinha, todas as riquezas que ele tinha, tudo foi aniquilado, tudo caiu por terra. Veio fogo, matou os seus filhos, desabou a casa onde seus filhos estavam, veio povos, roubaram os camelos, os bois, enfim, a vida dele foi devastada num dia só. Jó se viu ali sem nada, somente ele e a sua esposa. E ainda aconteceu que ele ainda foi provado na enfermidade, naquela época, era como se fosse um castigo. Ele pegou uma lepra que vai dizer a palavra que foi desde a planta dos pés dele, até a cabeça. E Jó foi ali provado na enfermidade, perdeu seus filhos, perdeu toda a sua riqueza, mas ali, na sua provação, a sua esposa também disse a mesma coisa para ele, renuncia a esse seu Deus, renuncia e morre. O que mais te falta? Ainda vale a pena você continuar rezando, orando,
Jó se colocou também na presença do Senhor e pediu e disse aqui, como diz a palavra: no sair do ventre da minha mãe, não voltarei. Mas mesmo assim, meus irmãos, esses três homens, esses dois homens, essa mulher de Deus, que passaram por tribulações, que passaram por enfermidades, que perderam pessoas, passaram por grandes tribulações, pediram até a morte, mas o próprio Senhor, o próprio Deus é quem estava ali na frente. E é como acontece com a gente. Deus estava com Sara, Deus estava com Tobit, Deus estava com Jó. Mas diante da tribulação, talvez eles nem perceberam que Deus estava ali. Talvez foi por isso que Tobit pediu a morte, que Sara pediu a morte. E muitas vezes nos momentos de tribulação, a gente não percebe a ação de Deus nas nossas vidas. A gente não percebe que o Senhor ali está conosco. A gente não percebe o trabalhar de Deus nas nossas vidas. A gente não percebe, a gente não nota que o Senhor está trabalhando para que a vitória chegue até nós, meus irmãos. A tribulação nos cega. A tribulação nos quer deixar em casa. A tribulação muitas vezes quer nos deixar de braços cruzados, sem orar, sem rezar. A tribulação muitas vezes quer nos calar, para que nós não possamos nos derramar na presença do Senhor, como esses grandes homens, essa grande mulher se pôs na presença do Senhor. É mais fácil nos calar do que chorar nos braços do Pai. É mais fácil murmurar do que orar. É mais fácil deixar de vir à igreja do que vir buscar, clamar, dobrar o nosso joelho, jejuar, clamar, pedir ao Senhor que venha em nosso socorro. A tribulação quer nos cegar, a tribulação quer nos calar, para que nós não possamos enxergar a ação do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Senhor nas nossas vidas. E hoje o Senhor vem falar para mim e para você: seja fortes na dificuldade, seja fortes na tribulação, porque eu estou contigo, eu estou convosco, assim como eu estava com o meu filho Jó, assim como eu estava com o meu filho Tobit, assim como eu estava com a minha filha Sara. Deus vem falar para mim e para você nesta noite: geração eleita, povo de Deus, eu estou convosco neste cerco de Jericó, eu estou
perseverar. Mas é preciso chorar nos pés do Senhor. É preciso orar fervorosamente, como Sara orou. Orar, buscar neste Senhor, buscar o refúgio, a força neste Senhor. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você veio buscar algo na sua vida hoje, aqui nesta noite. Você que tem vindo nessas quintas-feiras, para que as muralhas caiam por terra, em nome de Jesus, elas vão cair. Se você acreditar, porque eu digo para você, você está buscando no lugar certo, no lugar onde habita o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor que tudo pode, Ele pode realizar o possível e o impossível nas suas vidas. E para encerrar, voltamos lá também para a gente ver, contemplar a maravilha que o Senhor fez na vida de Jó. Na página 656, no capítulo 42, o próprio Deus, o próprio Senhor manifestou a sua graça sobre a vida de Jó. E no capítulo 42, no versículo 10, vai dizer: enquanto Jó rezava por seus amigos, o Senhor o restabeleceu de novo em seu primeiro estado. Lá quando Jó era um homem rico, um homem de posses, e lhe tornou em dobro tudo quanto tinha possuído. A palavra vai dizer que os bois, que os camelos, que as ovelhas, que as jumentas, que os filhos, tudo foi restituído em dobro na vida de Jó. Ele foi curado daquela enfermidade. E a palavra vai dizer que Jó conheceu até a 4ª geração da sua família, da sua posteridade. É isso que o nosso Deus faz, meus irmãos. Está sendo provado, está passando por tribulação. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Tobias, você pode depois ler lá na sua casa, que após a tribulação vem a bonança. Acredite nesta verdade. Acredite, é o Senhor quem te fala. Não desista. Não vai buscar em outro lugar. Não desanimes. Não pare no meio do caminho. Não pegue atalhos, mas buscai a mim, como vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. No mundo haveis de ter aflição, mas coragem, eu venci o mundo. O próprio Senhor passou por grandes tribulações. Então, meus irmãos, não desista. Não desista, não desanimes. Está passando por dificuldade hoje? Amém? Vamos orar. Vamos intensificar as nossas orações. Vamos buscar sempre estar na presença do Senhor, porque Ele pode tudo na sua vida. Seja no seu desemprego, seja na sua vida afetiva, seja na sua enfermidade, no seu casamento, na sua família com os seus filhos.
vamos ver a glória de Deus se manifestar no meio de nós. Amém? Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos declarar, nós vamos gritar para o mundo: Senhor, Senhor, Deus Altíssimo, Deus maravilhoso, Deus que cura, que salva e que liberta. Meus ouvidos um dia ouviu falar de Ti, Senhor, mas hoje, Senhor, eu declaro que os meus olhos Te viram, que os meus olhos Te veem. Amém? Amém. Vamos nos levantar. E para encerrar, vai dizer assim a palavra do Senhor: mas todo aquele que vos honra tenha certeza de que sua vida, se for provada, será coroada, que depois da tribulação haverá libertação, e que se houver